Oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos enviar aqui, todo mundo. É, bom dia. Oi, oi, meu marido lindo entrou, meu marido. Ai, bom dia, gente. Vão chegando. Hoje vai ser o primeiro capítulo desse livro, A Mãe Confiante, da Joyce Meyer. Vamos esperar mais um pouquinho, né, para entrar mais. Vão chegando, vão chegando. Assim, esse livro eu ganhei e, e assim, eu vou ler porque vai ser transformador para a vida de vocês, eu acredito, sabe? A gente como mãe, a gente tem vários desafios, né? A nossa jornada todos os dias e é desde quando nasce que a gente tem essa, essa, esse medo, né, que a gente carrega, mas a gente no decorrer do livro a gente vai ver que o medo vai saindo, a gente vai encontrando a confiança que a gente realmente precisa, né? E, e é isso. Eu vou começar hoje, vou dar um pequeno resumo da introdução, é, e depois eu vou começar com o capítulo 1. A, a introdução começa assim, que ela tem um amigo, o amigo John Maxwell, um amigo, ele é preletor dela em alguns dos eventos que ela faz, né? Da Joyce Meyer. Então, e ele começa os eventos dele com essa frase: a confiança é como aquela sensação de animação que você tem antes de realmente se dar conta do caos em que se meteu. Gente, é muito interessante essa frase, porque assim, a gente acha tudo lindo, vai engravidar, fica lindo, você gosta e tal, lá tem a barriga. Aí depois quando nasce, você fala o quê? E agora? E agora? Como que vai ser? Como que vai fazer? Né? E então mexeu muito, já no começo dessa introdução já mexeu muito comigo. Então, mas depois ela fala, né, que o amigo dela estava brincando, mas assim, é bem desafiador, foi essa frase, foi bem desafiadora porque a gente cai realmente na real, né? Então, mas aí depois a gente se lembra que a gente tem que cair na real, que as crianças vão crescer, que vão querer leite, vão querer você. Então, o que acontece? Aí a gente vai, vai indo. A gente tem que ir pra frente, a gente tem que conseguir de alguma maneira. Tá com medo, vai com medo mesmo. Vamos pular aqui uma parte, vamos já. Não sei se vocês conhecem a Joyce Meyer. Joyce Meyer ela é palestrante nos Estados Unidos e ela já mudou, já impactou a vida de várias pessoas, né? Então ela é maravilhosa, né? As palestras que ela dá são maravilhosas também. Acho incrível, incrível. E ela citou uma outra frase aqui que fala assim: atualmente dependo exclusivamente de Deus e me levanto todos os dias determinada a aproveitar a vida com Jesus intensamente. Isso, assim, é muito importante, né? Assim, quem ainda não aceitou Jesus, quem aí, né? É muito importante pra gente saber que é Ele que dá o sustento pra gente todos os dias da nossa vida, né? Mas vamos começar para ler o primeiro capítulo. O primeiro capítulo tem o título: Você está se divertindo? A simples ideia de que as palavras Mãe Confiante e Joyce Meyer pudessem aparecer juntas e impressas em qualquer lugar e a qualquer momento prova duas coisas sobre Deus. Primeira, ele é, sem dúvida, um absoluto operador de milagres. Segunda, ele tem um grande senso de humor. Ele tem um grande senso de humor, é muito bom. Quando iniciei a jornada chamada maternidade, eu não tinha um único vestígio de confiança. Na verdade,
Fiquei petrificada com a notícia. Sentia-me despreparada, insegura e inadequada. E eu tinha bons motivos para me sentir assim. Quando dei à luz a meu primeiro filho, não sabia o suficiente nem para entender o que estava acontecendo quando entrei em trabalho de parto. Meu marido havia me deixado para viver com outra mulher ainda no início da gravidez, e sem o dinheiro para pagar o médico particular, eu estava fazendo pré-natal em um hospital público. Eu nunca fui atendida pelo mesmo médico 2 vezes. Na verdade, todos eles eram residentes. Por isso, não tinha nem mesmo as informações básicas das quais as jovens mães precisam. O resultado foi que durante os 6 primeiros meses depois que David nasceu, acho que é Dave, né? Eu literalmente tinha medo de machucá-lo. Precisei de toda a minha coragem apenas para dar um banho nele. Eu não fazia ideia de qual deveria ser a temperatura do banho ou com quanta força eu podia esfregá-lo sem machucar. Mas você imagina, né? Sozinha, eu imagino, porque né, a gente passa por situações que a gente, né, a gente não imagina que pode passar, né? E pode sair muito bem. Se já ouviu a minha história, você sabe que eu também tinha uma série de outros problemas naquela época. Eu ainda sofria os efeitos dos anos de abuso sexual que sofrera durante a infância. Eu era infeliz e absolutamente não tinha paz. Sentia-me desanimada e sem esperança, sem conseguir pegar no sono. Eu tomava pílulas para dormir sem receita médica. Sem conseguir comer, eu havia ganhado apenas 220 gramas durante toda a gravidez. O esforço imposto ao meu corpo, associado à pressão emocional sobre a qual eu estava, me deixou muito doente. E somado a tudo isso, eu não tinha dinheiro. Continuei trabalhando durante grande parte da gravidez, mas quando finalmente tive de abandonar meu emprego, não pude continuar pagando o aluguel do pequeno apartamento que ficava no 3º andar, em cima de uma garagem, sem ar-condicionado e sem ventilador, que mais parecia um forno no calor de mais de 38 graus do verão. Devido ao comportamento abusivo de meu pai, não queria voltar para a casa da minha família. Então, quando minha cabeleireira teve compaixão de mim e me convidou para morar com ela, aceitei. E para piorar a situação, quando meu marido infiel apareceu no hospital depois do parto para reivindicar o bebê e me pedir para aceitá-lo de volta, eu disse sim a isso também. Não importava que ele estivesse tendo problemas com a justiça, não importava o fato de que ele não tinha um lugar nem para ele mesmo morar. Concordei, mesmo assim, em me mudar com ele para a casa de sua irmã, até eu poder voltar a trabalhar. Às vezes tinha a sensação de que nada estava ao meu favor, mas isso não era verdade. Eu tinha uma coisa muito importante a meu favor. Aos 9 anos de idade, eu havia convidado Jesus para ser meu Salvador. Ele entrou no meu coração e, embora eu tenha passado por momentos em que me senti rejeitada e abandonada pelas pessoas, ele nunca me deixou. Isso aqui é emocionante, né? O que ele fez na minha vida e nas vidas dos meus filhos nos muitos anos que se passaram, desde os meus primeiros dias aterrorizantes de maternidade, não foi nada menos que um milagre. É claro que os que estão familiarizados com minha história sabem que o Senhor trouxe Dave para a minha vida e que ele é um marido maravilhoso e amoroso. E hoje, todos os nossos 4 filhos são adultos e ajudam em nosso ministério de alguma forma. Todos eles são talentosos e incríveis. Eles amam o Senhor. Eles são uma bênção não apenas para mim, mas para muitas outras pessoas também. Cada um deles é muito mais sábio do que eu era na idade deles. Todos têm filhos e estão provando que são ótimos pais. Atualmente,
Posso dizer que estou de fato perplexa em ver como meus filhos e netos estão se saindo bem. Assim, pela graça de Deus, eu tenho um verdadeiro testemunho para contar. Mas, mesmo assim, quando penso que o Senhor me levou a compartilhar este livro com você, isso me faz rir. Afinal, a estrada para a maternidade confiante foi bem longa para mim. Eu fui tudo menos uma mãe tradicional e cometi muitos erros ao longo do caminho. Portanto, posso lhe dizer com confiança que, se Deus pôde me ajudar a ser uma boa mãe, Ele pode fazer o mesmo por você. Estou convencida de que Ele pode transformar essa jornada surpreendente e intimidadora da maternidade na sua maior vitória. E o que é ainda melhor, Ele pode ensiná-la a se alegrar a cada passo do caminho. Desculpa. Beber um pouquinho de água, gente. Sem manual de instrução. Eu, particularmente, dou muita ênfase à alegria. Passei tantos anos sendo infeliz que atualmente estou determinada a aproveitar a vida. E não tento me justificar em relação a isso, porque creio que a alegria é algo tão importante para Deus quanto é para mim. Por que outro motivo Deus incluiria tantos versículos como este na Bíblia? Eu vim para que eles possam ter a vida e desfrutá-la, e a tenham em abundância, ao máximo até transbordar. João 10:10. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. E estas coisas lhe escrevemos para que a sua alegria possa ser completa. 1 João 1:4. Está claro que Deus quer que nós, como crentes, desfrutemos a vida que Jesus morreu para nos dar. E creio que Ele quer que toda mãe cristã se encaixe na descrição do Salmo 113, versículo 9. E seja alegre mães de filhos. No entanto, se formos completamente honestas, precisaremos admitir que muitas vezes não sentimos essa alegria. Embora amemos nossos filhos e concordemos, em teoria, que ser mãe é um dos maiores prazeres da vida, a alegria da maternidade fica enterrada debaixo de um grande peso de trabalho, preocupação e frustração. Se alguém pergunta, você está se divertindo? Com muita frequência a resposta é não. Não são apenas as exigências do cotidiano da maternidade que roubam nossa alegria. Embora... Oi, Jô, bom dia! Tô lendo aqui o livro já, tá? Não são apenas as exigências do cotidiano da maternidade que roubam nossa alegria, embora elas às vezes possam parecer intermináveis e exaustivas, mas também o senso de responsabilidade que sentimos por nossas famílias. Estamos cientes do quanto os nossos filhos dependem de nós, e muitas vezes temos medo de falhar com eles de algum modo. Temos medo de não saber exatamente o que estamos fazendo. E realmente é isso, né, gente? A gente vai vendo e vai aprendendo no caminho, né? Que a gente acredita que não sabe o que está fazendo, mas depois Deus vai ajudando, né, no percurso. É isso que ela quer dizer. Como mães, podemos não falar muito sobre o assunto, mas as preocupações ainda assim existem. De acordo com uma pesquisa feita há alguns anos, a maioria dos pais considera que seus piores críticos são eles mesmos, frequentemente devastados pela sensação de haver fracassado. Os pais preocupam-se com a possibilidade de cometerem muitos erros, têm medo de não saber como lidar com os problemas que seus filhos enfrentam, sentem que não são o exemplo que deveriam ser para seus filhos. Lamentam algumas das escolhas que fizeram como pais e acham que é tarde demais para voltar atrás e consertar as coisas.
duvidam da sua capacidade de se relacionar com os filhos e com os problemas que eles enfrentam ao mundo atual. Eu me identifico com essas frases. Eu mesma me preocupei com essas coisas ao longo dos anos. Meus filhos são diferentes uns dos outros e cada fase de desenvolvimento deles trouxe desafios tão inesperados que que muitas vezes tive a sensação de que jamais conseguiria entendê-los. Ah, como eu gostaria que cada um deles tivesse vindo com um manual completo de instruções, assim como os eletrodomésticos. Essa foi legal. Deus podia tornar as coisas tão mais fáceis para todas nós, mães, se simplesmente anexasse ao dedão do pé de cada bebê um livreto dizendo: para ótimos resultados na infância, faça isso. Aos 2 anos de idade, faça isso. Durante os anos da adolescência, faça assim. Mas, obviamente, Deus optou por não fazer as coisas assim, para mim, para você, para ninguém. Por quê? Creio que é porque Deus tem um plano melhor. Ele quer que naveguemos pelas águas profundas, misteriosas e muitas vezes tempestuosas da maternidade, da mesma maneira que os discípulos navegaram pelas águas tempestuosas do mar da Galileia. Ver o versículo de Marcos 4, 35 ao 41. Ele quer que paremos de ter medo e coloquemos nossa fé nele e na sua palavra, que acreditemos que porque temos o Deus do universo no nosso barco, por mais forte que o vento sopre ou por mais altas que sejam as ondas, podemos chegar vitoriosos ao outro lado. Talvez você diga: mas Joyce, nesse instante, não sinto que tenho o que é preciso para ter a vitória. Meus filhos pequenos estão dando chiliques, meus filhos maiores estão com problemas na escola e meus adolescentes estão se rebelando de uma maneira que jamais esperei. Pelo andar da carruagem, meu navio de maternidade está se enchendo de água e afundando depressa. Entendo você, já passei por isso. E descobri que só existe uma maneira de não afundar ao passar por esse tipo de tempestade. Tire os olhos dos seus sentimentos e olhe para Jesus. Ouse acreditar que, porque você está firmada nele, o que Romanos 8,37 diz se aplica a você. Mas, em meio a todas estas coisas, somos mais que vencedores e obtemos uma vitória inigualável por meio daquele que nos amou. O que significa ser mais que vencedor? Creio que significa saber, antes mesmo das situações acontecerem, que você foi equipado divinamente para vencer qualquer tipo de problema. Significa poder enfrentar a vida com ousadia e dizer: nada na vida pode me derrotar, porque aquele que é maior vive em mim. Ele me deu tudo o que preciso para realizar o que me chamou para fazer. Posso vencer todas as batalhas porque tenho tudo o que preciso para vencê-las em Cristo Jesus. Porque estou nele, eu posso vencer. Você tem o que é precioso. Oi, Cristiane, tudo bem? É impossível, você tem o que é precioso. É impossível desfrutar qualquer coisa quando se tem medo de fracassar. Mas quando você sabe de todo o coração que realmente tem o que é preciso, ser mãe pode ser muito mais divertido. Você pode desempenhar seu papel com uma alegre confiança e com o seu estilo único e próprio. Você também pode experimentar a liberdade e a alegria de ajudar cada um dos seus filhos a ser a pessoa única que eles devem ser. Imagine por um instante. Pense em como seria divertido encarar cada dia, não de cabeça baixa e prostrada, focando naquilo que você deixou a desejar, mas
deixando Deus ser a sua glória e aquele que levanta a sua cabeça. Ver Salmo 3:3. Imagine confiar naquilo que Ele colocou dentro de você a ponto de abraçar seu papel como mãe com alegria e entusiasmo avassaladores. Bem, tudo começa com você, acreditando que Deus já a equipou com tudo o que você precisa para ser uma mãe confiante e bem-sucedida. Sei que está certa, Joyce. Talvez você diga, mas sinto que não tenho dom ou talento para cumprir meu papel como mãe. Na verdade, às vezes sinto como se não tivesse muito a oferecer. Se você pensa assim, quero inspirá-la compartilhando com você a história de uma mãe do Antigo Testamento que se sentia de maneira muito semelhante à que você se sente. Mas isso foi antes dessa mãe experimentar um dos maiores milagres de todos os tempos. A Bíblia menciona a primeira vez em 1 Reis 17:9. Deus a chama como a pessoa que ele havia escolhido para prover alimento ao profeta Elias durante um período de fome causado por uma seca. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Do ponto de vista humano, o plano de Deus parecia pouco razoável. Aquela viúva não podia sequer alimentar o próprio filho. Como ela poderia alimentar o profeta? Tchau, Gabri, como está aí? Como ela poderia alimentar o profeta? Quando Elias aparece em sua porta, ela não tem nada e está profundamente deprimida. Você pode então imaginar como ela reagiu quando Elias lhe pediu um pouco de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Essa versão ela está falando da NVI, tá, gente? Essa sim era uma mãe que sentia não ter nada a oferecer. Essa mulher supera todas nós, mas Deus viu nela algo que ela não podia ver em si mesma. Ele a viu como uma fonte de bênção que, nas mãos dele, nunca secaria. Essa foi a razão pela qual o Senhor instruiu Elias a dizer-lhe isso. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Essa não é apenas uma linda história da Bíblia, é a história de toda mãe cristã. Todas nós percebemos em algum momento da vida que não temos o suficiente em nós mesmos para suprir todas as necessidades dos nossos filhos. Em um mundo cheio de perigos, não podemos garantir a proteção deles. Em um mundo cheio de trevas espirituais, nem sempre podemos mantê-los cercados de luz. Em um mundo cheio de perguntas, não temos todas as respostas. Na nossa própria força, todos nós somos como a viúva de 1 Reis 17. Nossa despensa está
lamentavelmente vazia. Mas, ainda assim, não temos de nos preocupar. Deus prometeu fazer por nós a mesma coisa que fez há tantos anos em Sarepta, gente, que nome estranho, mas tá bom. Se dermos um passo de fé e dermos a Ele o que temos, Ele transformará nossas vidas em um milagre progressivo. Ele derramará através de nós um suprimento inesgotável do seu amor, do seu poder e da sua graça. Ele dará o suficiente, não apenas para nós e nossos filhos, mas também para outros. Portanto, siga em frente e alegre-se. Em vez de olhar para suas próprias fraquezas, imperfeições pessoais, celebre a força daquele que está em você. Todas as vezes que o diabo ameaçar minar sua confiança ou afundar o navio da sua família, lembre a ele que o próprio Deus disse: Eu nunca de modo algum os deixarei desprotegidos, nem os abandonarei. Não relaxarei a minha mão que os seguirá. Absolutamente não. Isso está em Hebreus 13:5. Em Cristo Deus sempre nos conduz em triunfo como troféus da vitória de Cristo. Essa está em 2 Coríntios 2,14. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, dadas pelo Espírito Santo, nas esferas celestiais. Esse aqui está em Efésios 1:3. Quando você colocar sua fé em Deus e meditar em versículos como esses, será capaz de aceitar os desafios singulares da maternidade com ousadia e alegria renovadas. Você viverá como se tivesse nascido para fazer isso e amará cada minuto da jornada, sem hesitação. Sem hesitação, você poderá dizer: Ah, sim, sem dúvida, agora estou me divertindo. Gente, esse foi o primeiro capítulo desse livro. Vou mostrar aqui de novo a capa para vocês. A Mãe Confiante, de Joyce Meyer. Quem assim não leu, eu aconselho, né, acompanhar aqui, né, e quem quiser comprar o livro também para poder acompanhar, fica mais interessante, né, a leitura. Vou deixar salva essa live, eu acredito, né, que eu vou deixar salva, e é isso, gente, vamos encerrar por hoje. Eu vou marcar para a semana que vem para ler o 2º capítulo, tá, e a gente vai conversando, vai interagindo, coloca nos comentários o que vocês acharam. E assim, obrigada pela participação de todos, tá? Obrigada mesmo. Um beijo para vocês e até semana que vem.